começar por ele, não é por isso aí não. Tem que falar pro G1 e tudo mais. Beijo, boa sorte. Que eu trago água. Traga. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na quarta live do G1. Inicialmente eu gostaria de saber se estão me escutando bem, se estão me ouvindo bem, se alguém puder confirmar aí como é que está o áudio. Boa noite a dona Sherida, a Auricélia, Fábio Moraes, boa noite. Todos escutando bem? Aguardando a entrada aqui do nosso convidado. Quem puder já vai aí nesse aviãozinho do lado dos comentários, passando aí para os seus contatos, que a live está começando. Hoje nós teremos uma live que vai ser bastante esclarecedora, né? Onde nós iremos abordar o direito dos pacientes com câncer. Portanto, para quem já tiver aí na live, vamos comunicar aos nossos contatos que a live acabou de começar. Estamos aguardando aqui a entrada do nosso convidado. Aguardando a entrada aqui do Dr. Pinheiro. Acabamos de ver aqui a entrada do Dr. Luiz Porto. O Dr. Luiz Porto é o idealizador do G1, é o nome da oncologia que... Muito obrigado aí a presença de todos. Maria Ariadne. Estamos aguardando aqui que o doutor Pinheiro entre na nossa live para que a gente possa começar a discutir esse tema, que é um tema de grande relevância, né? Nós, frequentemente, nós somos instados, né, sobre problemas relacionados aos direitos das pacientes com câncer, e nada melhor do que discutir esse assunto com um causídico, né, que trabalha na área. Seja bem-vindo, doutor Pinheiro. Muito obrigado, doutor Paulo Vasques. O áudio está tranquilo, está bem? Escutando bem? Tá sim, tá bom. Muito bem. Então vamos dar início aqui, né, a nossa quarta live. E antes de mais nada, é importante agradecer as pessoas que estão aqui prestigiando mais uma iniciativa aí do grupo de marketing do G1.
com os quais eu gostaria de agradecer aqui o empenho, né, dessa nova iniciativa de marketing. E queria dar as boa noite a todos, né? Com muita alegria que a gente começa mais um projeto, né, que é a live semanal do GEON. E antes de mais nada, mais uma vez reforço aos que já estão aqui online, que do lado dos comentários, nesses aviãozinhos, nesse aviãozinho que tem aí, você convida os seus contatos, né, para que possam participar dessa live, enviando perguntas, enviando sugestões. E de início a gente queria dizer que o GEON é uma entidade sem fins lucrativos, né, que atende em média mais de 1.200 pacientes por mês, onde essas pacientes têm acesso à consulta especializada na área de mastologia, realizam suas mamografias, ultrassons, biópsias por ultrassom, por mamografia, ou até mesmo biópsias cirúrgicas, né? Isso faz com que essas pacientes tenham acesso ao que tem de mais moderno do diagnóstico precoce do câncer de mama no estado do Ceará. E como eu falei anteriormente, esse projeto foi fundado pelo Dr. Luiz Porto, nosso presidente. O Dr. Luiz Porto é médico oncologista, mastologista, professor da Universidade Federal do Ceará, e há muito se dedica nesse projeto de oferecer às mulheres cearenses a oportunidade de ter o seu diagnóstico facilitado. E o GEON vem prestando esse serviço, e para isso a gente precisa da ajuda e da solidariedade de todos vocês. Queria enfatizar que nós temos no link do nosso Instagram uma vaquinha onde você pode fazer doações. Você pode também contribuir com qualquer valor a partir de R$2 na conta de luz. E também ligar para o 0800. O 0800 está aí fixado nos comentários do GEON. Você pode ligar e oferecer a sua doação. E o nosso grande objetivo, acho que nas outras lives a gente já tinha comentado, em breve a gente está numa nova sede do GEON, onde a gente vai poder duplicar a capacidade de atendimento. Então, em média, nós hoje assistimos a 1.200 pessoas mensalmente, e o objetivo é que com essa nova sede a gente consiga duplicar essa capacidade de atendimento. E sem mais delongas, né, hoje nós vamos tratar dos direitos do paciente com câncer, com o Dr. Pero Neto, advogado, especialista e mestre na área da saúde. E esse jovem causídico hoje é uma das autoridades nesse tema, né, no que diz respeito ao direito dos pacientes com câncer de mama. E sem mais delongas, doutor Pero, eu queria que você se apresentasse, e aí eu já começo a ver aqui muitas perguntas estão chegando, né? Nós temos aqui um roteiro, né, para abordar os diversos direitos dos pacientes com câncer de mama, mas brevemente eu queria abrir espaço para que você se apresentasse antes que a gente iniciasse propriamente essa conversa, esse debate. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Paulo Vasques. Vi que alguém aí está falando aqui do colete aqui. Meu amigo Carlos Eden participando aí. Muito obrigado pela presença, meu grande amigo Carlos Eden, uma das maiores autoridades aí no Ceará do direito previdenciário. Desculpa, pessoal. Essa época de Covid, espirrar, né? Espirrar é um risco, mas o meu é alergia. Eu passo o dia com sorine, então eu sou uma pessoa que o povo tem medo de mim em época de Covid, viu? Porque para mim sorine e espirrar é algo que é comum, é algo comum. Bem, doutor Paulo Vasques falou, esse jovem advogado. As pessoas me chamam de jovem há muito tempo. Acho que eu vou fazer 50 anos, 60 anos e vão me chamar de jovem. Hoje, por sinal, eu fui até o Trairi, a trabalho, e aí eu me encontrei com o vice-prefeito de Trairi. E ele pegou e disse, meu jovem, sente aqui, acho que você tem a idade do meu filho, não sei o quê, quantos anos você tem? Aí eu disse 40, ele, 40? Eu pensei que você tinha 20, não sei o quê. Eu disse, prefeito, muito obrigado e tudo. Até com essas entradas todas, ele achando que eu tinha 20, eu achei bom, né?
A pessoa já está com 40 e alguém achando que está com 20, eu achei bom. Bem, eu tenho um mestrado em Direito Privado, fiz minha dissertação em Saúde e Regulação da Saúde, né, que tem a ver um pouco com a ANS, pois é, ganhei o dia, dona Sheridan, mas aí não vale que é minha mãe, né, aí Saúde e Regulação da Saúde, que eu fiz uma dissertação envolvendo a Anvisa, a ANS, o SUS e o Conitec. Tenho especialização em contratos, em direito de trabalho, em processual civil, e tenho atuação já há bastante tempo na área da saúde. A gente tem uma especialização lá no escritório já em direito de saúde, por termos essa atuação já há muito tempo nessa área da saúde. Então, é mais ou menos a nossa atuação. E trabalha comigo no escritório a doutora Aline Vieira e também compõe a nossa equipe de um modo mais amplo, o doutor Joseph, doutora Rebeca e a doutora Isadora. São quem compõe nossa equipe hoje. Muito bem, Pedro. Eu acho que esse novo projeto, né, de lives e da possibilidade da gente entrar em contato de forma direta, abordando temas que estejam correlatos com o cotidiano das mulheres que sofrem com câncer de mama. Eu achei uma iniciativa espetacular sobre vários aspectos. E sem mais delongas, eu queria entrar no que a gente vê cotidianamente, né? Eu acho que um dos maiores objetivos e uma das metas, inclusive do GEON, é oportunizar às mulheres o diagnóstico precoce, né? Todos nós sabemos que o grande desafio do câncer de mama é você detectar o câncer onde ele está ainda na fase inicial, que a gente chama ainda, ele está localizado na mama ainda, não invadiu os linfonodos, não foi para outras áreas, não metastatizou, né, para pulmão, fígados e ossos. E quando a gente detecta o câncer numa fase inicial, esse câncer ele tem uma chance de cura elevadíssima, né? E entrando logo na questão do tema da nossa live hoje, eu queria saber como é que você observa a questão da lei do tratamento em até 60 dias, né? Essa lei, do ponto de vista prático, ela é uma referência para as unidades que atendem câncer de mama, para os hospitais e até mesmo para os gestores que organizam as políticas públicas. E o ideal é que a gente consiga fazer com que o paciente com câncer de mama tenha acesso e seja o mais rapidamente tratado. Como é que você avalia, doutor Piero, a questão da lei dos 60 dias para o câncer de mama? O que do ponto de vista jurídico e qual a sua visão do ponto de vista prático para que a gente possa efetivamente fazer com que essa lei seja cumprida e que beneficie a grande maioria das mulheres que têm câncer no nosso país? Bem, isso daí é muito importante. Essa lei ela é a Lei 12.732. É uma lei relativamente recente, No seu artigo 2º, ela prevê o paciente com neoplasia maligna, ou seja, o câncer, tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde, no SUS, no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único. Ou seja, firmado o laudo indicando que a pessoa tem o câncer, ela tem o direito de ser iniciado o tratamento. Aí o único desse artigo diz: para efeito do cumprimento do prazo estipulado no CAPT, para quem não entende, pessoal, é o texto do artigo. Quando se fala CAPT, em alguns artigos tem parágrafos ou tem incisos. E aí nos parágrafos ou nos incisos dos artigos, eles falam CAPT. O direito, pessoal, ele é feito complicado mesmo, infelizmente. Infelizmente o direito foi feito complicado.
ele é feito para as pessoas que não se formarem em direito ter dificuldade de entender. Eu sou um crítico a isso. Eu sou um crítico a isso. Para vocês terem uma ideia, procurador da República e procurador federal são duas coisas diferentes. Desde que eu entrei na faculdade que eu critico isso. Como é que pode o da República e procurador federal serem duas coisas diferentes? Mas vamos lá. Parágrafo 1º diz o seguinte: para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, ou seja, no artigo 2º, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, ou seja, iniciado o tratamento com a realização da terapia cirúrgica. Então, o médico vai escolher terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Ok? Então, feito o laudo, o médico deu início ao laudo, foi feito o laudo, o paciente vai até o centro de treinamento, vai até o centro de tratamento, vai até o GEON, fez deu início ao diagnóstico, o paciente tem o direito a, em 60 dias, iniciar o tratamento. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Isso tem sido realizado? Isso tem sido levado a efeito? Isso tem sido levado a efeito? A estrutura, hoje, do SUS tem sido capaz de realizar isso? A estrutura hoje do SUS tem sido capaz de realizar isso? Ao que parece, não tem sido. Ao que parece, não tem sido. Então, faz-se necessário o quê? Faz-se necessário acesso à justiça dos pacientes para levar esse direito a efeito. Faz-se necessário o acesso à justiça para levar esse direito a efeito. Porque esse prazo de 60 dias, hoje, ele tem sido, talvez, como aquele ditado, para inglês ver. Para inglês ver. Vive, eu já cheguei a conversar com o meu orientador de mestrado, professor Eduardo Rocha Dias, para pensarmos em realizar pesquisas sobre esse dado, para saber se estava sendo ou se não estava sendo observado os 60 dias. Porque ao que temos um senso, ao que temos um sentimento, achamos que esses 60 dias não têm sido observados. Mas até por quê? Porque falta uma estrutura do Estado para observar 60 dias. Talvez falte uma estrutura do Estado para observar esses 60 dias. Talvez o doutor Paulo possa dizer se a estrutura do Estado hoje não seja suficiente ou não. Ao nosso ver, nós temos um grupo de pesquisa lá na Unifor. Lá na Unifor, pelo que nós sentimos, isso não tem sido observado. Pelo menos pelo que nós vemos, não tem sido observado. Essa questão do diagnóstico precoce, você colocou muito bem, né? Nós temos a vertente jurídica, né, que normatiza, né, um prazo médio de 60 dias para o início do tratamento. Do ponto de vista, vamos dizer assim, dessa orientação, desse norte jurídico, eu entendo isso como uma vitória, né? Se tem um norte jurídico para que se efetivamente isso aí seja ordenado nesse aspecto, mas a gente precisa colocar isso na prática, né? Do ponto de vista da nossa, vamos dizer assim, da nossa prática, o que é que a gente observa? O paciente, quando chega o GEON, se chegar com um exame ou um tumor palpável na mama, no mesmo dia ele já realiza a biópsia, né? Ou ele já é orientado para realizar possivelmente uma biópsia guiada por ultrassom ou por mamografia. Em média, a biópsia leva de 7 a 10 dias para sair. Nesse intervalo, você já pode ganhar tempo e ir otimizando a realização dos exames para que, quando de posse desse resultado do diagnóstico da biópsia, né, já se possa ter uma noção se esse paciente vai ser conduzido para um tratamento que pode ser cirúrgico ou pode ser quimioterapia. Então, assim, o grande desafio é que a gente possa ter realmente várias unidades de fácil acesso, de porta aberta, para que a gente consiga efetivamente dar esse direito ao paciente
a chance dele ter o seu diagnóstico realizado, né, no tempo mais exíguo possível e assim que o seu tratamento possa ser feito de maneira que a gente consiga ganhar. Você está escutando, Pedro? Vocês estão escutando ou teve alguma dificuldade, né? Eu queria um feedback aí. Eu não estou lhe escutando, Pedro. Você está me escutando? Alguém está escutando aí? Pronto, pronto. As pessoas estão me escutando, Piero. Você não me escuta? Parece que o problema, Piero, é aí no seu áudio aí. Vê se você consegue escutar. Enquanto o Pinheiro regulariza o áudio dele, eu vou só terminar o meu raciocínio. Então, qual é o grande desafio? É que a gente consiga oportunizar. Não está escutando? Vamos ver se a gente consegue regularizar aí o áudio do Pinheiro. Aí entra de novo. Vamos aguardar que ele entre novamente. Vamos aguardar aí que o nosso convidado entre novamente. Essas interrupções acontecem mesmo, é assim mesmo. O Pinheiro escuta agora? Alô? Então, pronto, ele escuta agora, ok? Pronto, estou escutando. Só concluindo o raciocínio, Pira, eu estava colocando do ponto de vista prático, né? O grande desafio Pronto. é que Ok. nós tenhamos várias unidades, né? E o G1 é o exemplo disso aí, é um serviço diagnóstico ambulatorial em mastologia que facilita e que otimiza e que diminui o tempo do diagnóstico pública, né? De dotar as policlínicas, né? Nas diversas regiões do estado do Ceará. Aqui em Fortaleza também nós temos várias unidades que também facilitam o acesso das pessoas para agilizar e fazer efetivamente com que essa paciente tenha a chance do diagnóstico precoce e de minimizar, né, diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Esse é o grande desafio, acho que, dos gestores de saúde e de todos nós. Então, assim, a questão da lei dos 60 dias, na minha maneira de ver, vem reforçar essa necessidade. Eu estava vendo aqui, Piero, mudando um pouco o assunto, né? Nós nos deparamos muitas vezes com muitas pacientes vindo do interior do estado, certo? E muitas delas, né, não têm condição de ficar hospedada aqui na capital, não tem meios financeiros, né, para efetivamente se deslocar do interior para cá. Né? Existe, do ponto de vista de direito dessas pacientes, alguma normatização jurídica que propicia a ela o tratamento fora do domicílio? Existe sim, Paulo. Existe sim. Esse normativo ele está previsto na portaria número 55 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. O nome disso é tratamento fora do domicílio, ou TFD. Está na porta 5, certo? Da Secretaria de Atenção à TFD. Esse TFD, ele é bastante utilizado. Ele é bastante... Tá acontecendo... Mas nós estamos escutando, viu, Pedro? Mas nós estamos escutando. Não é a sua internet aí, não? Nós estamos escutando.
Você quer sair e entrar de novo? O áudio e o vídeo, Pedro, estão travando, mas nós voltamos aí. Pode continuar. Não, nós não estamos escutando. Quer sair e entrar de novo? Vamos fazer mais uma tentativa. Hoje, infelizmente, o áudio e o vídeo do Dr. Pinheiro estão travando. Vamos ver se a gente consegue adicioná-lo novamente aqui para dar mais qualidade aí a essa transmissão. Pinheiro, pronto. O que está acontecendo hoje, hein? Eu estava falando aí da questão da... Bem, e a minha internet é fibra ótica, eu não sei o que está havendo. Mas teve um probleminha aí. Você estava falando do tratamento domiciliar, Pedro. Bem, o tratamento fora do domicílio. Ele está previsto na portaria número 55 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. No artigo 1º dessa portaria, ele diz o seguinte: o objetivo dessa portaria é estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, para tratamento fora do domicílio de residência, possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais, observado o teto financeiro definido para cada município. Parágrafo 1º. O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando, isso é importante, esgotados todos os meios de tratamento no próprio domicílio, ok? O TFD tem algumas regrezinhas. No artigo 6º, diz o seguinte, o artigo 6º da portaria: a solicitação do TFD tem que ser feita pelo médico assistente do paciente. Quem é o médico assistente do paciente? É o médico na comarca de origem, no município de origem do paciente. Se o paciente está lá no Iguatu, não consegue tratar o paciente, tem que ser aquele médico lá do Iguatu que solicita no Iguatu a central do SUS do Iguatu, ok? Ele solicita a central do SUS no Iguatu ao TFD. Solicita o TFD para aquela comarca. Agora, o TFD não pode ser solicitado para deslocamentos menores do que 50 quilômetros. Isso aí está previsto no parágrafo 5º do artigo 1º. Se o deslocamento for menor do que 50 quilômetros, não cabe o TFD. O TFD, ele propicia também, além do valor referente ao deslocamento, ele propicia também o valor referente à diária e propicia o valor referente a diário e deslocamento de acompanhante. Isso é muito interessante, Paulo, porque várias vezes vem pessoas de interior, e eu sei que essas pessoas ficam no CRIO, ficam em outros hospitais de Fortaleza, e aí elas chegam lá, vêm de ambulância, e chegam lá e ficam sem saber nem onde é que vão dormir. Vêm com seus parentes e não sabem onde é que vão dormir. E elas poderiam muito bem, se o médico delas tivesse informação, poderia solicitar o TFD. Está no artigo 6º. A solicitação de TFD deve ser feita pelo médico assistente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS, autorizada por comissão. O problema é que tem uma certa burocracia, mas às vezes a pessoa nem sabe dessa burocracia. Por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso. Só que o que é mais fácil para o prefeito do interior fazer? É mais fácil ele pegar uma ambulância, botar o pessoal dentro da ambulância e mandar para o ICC, mandar para o CRIO, mandar para o JF. É mais fácil ele fazer isso do que ele colocar lá uma comissão, colocar lá a comissão para preparar para o TFD, mandar para Fortaleza e a pessoa vir com todas as despesas de deslocamento pagas. Ele não quer pegar e se dar o trabalho de fazer isso. Mas a pessoa tem o direito a isso. Ela tem o direito a isso. Eu tive uma paciente que a gente fez isso.
ela tinha o direito a um determinado tratamento. Esse tratamento não tem aqui em Fortaleza, não tem, mas tem no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, para você ver. O tratamento não tem em Fortaleza, mas tem em Mossoró. Tem em Mossoró e não tem em Fortaleza. Tem uma verba federal para Mossoró e não tem em Fortaleza. E a gente pegou e ganhou na justiça para ela fazer o tratamento lá em Mossoró. E aí a gente conseguiu, na justiça, o TFD para ela fazer em Mossoró. Então, existe isso daí, existe o TFD. Eu acho, Pinheiro, que uma das coisas importantes, e aí um dos objetivos que cumpre essa live, é exatamente esclarecer as pacientes, né, os profissionais de saúde, a sociedade como um todo, os direitos, né, que muitos não conhecem que tem, né? E esse exemplo que você colocou aí é um exemplo prático, né? Se a gente disponibilizar, né, inclusive os profissionais médicos, muitas vezes no interior, vendo uma paciente sem condição de se deslocar para centros maiores para realizar o tratamento, ele pode solicitar, né, como você está dizendo aí, o TFD, e ajudar essas pacientes, né, inclusive ajudar de uma maneira muito concreta para que elas otimizem e tenham acesso, né, ao melhor tratamento. Eu estou vendo aqui, Pedro, muitas perguntas, né? Então, assim, eu sei que o assunto é extenso, mas eu gostaria de colocar um ponto crítico, né? Vocês têm acompanhado, acho que a grande maioria das pessoas tem acompanhado, o grande avanço que nós temos do ponto de vista de novos medicamentos, de novas possibilidades terapêuticas para os pacientes com câncer de mama, com câncer de próstata, de ovário, enfim, o câncer tem evoluído de uma maneira, vamos dizer assim, substancial, mas nem toda essa evolução chega de maneira tão célere à ponta, né? Nós temos, inclusive, alguns medicamentos que hoje são utilizados em pacientes que detêm plano de saúde, mas, infelizmente, esses medicamentos não chegam para as pacientes do SUS, né? Como uma paciente do SUS, né, que sabe que tem uma possibilidade terapêutica melhor com um medicamento de alto custo, que infelizmente não foi ainda homologado pelo SUS. Como é que ele tem que fazer para ter acesso a esse medicamento? Paulo, a questão de medicamento está numa situação nebulosa, bem nebulosa. Recentemente, bem recentemente mesmo, não posso te precisar o dia, porque agora eu me esqueci, mas eu acho que foi agora no dia, eu acho, eu não vou ter certeza não, mas eu acho que foi agora no dia 10 de junho. Eu sei disso porque eu acompanho, são ações que eu acompanho no push do STF. Para quem é do direito que está acompanhando, é o tema 06 da repercussão geral. Aí quem não é do direito vai perguntar, doutor Pinheiro, o que diabos é repercussão geral? Bem, pessoal, repercussão geral são julgamentos que o STF pega. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Ele faz o seguinte, ele vê que tem várias ações, sei lá, 1 milhão de ações sobre o mesmo tema. Aí ele resolve, peraí, vamos dar um freio de arrumação. Vamos resolver aqui uma ação sobre o tema e a gente vai pegar esse entendimento e vai rebolar para tudinho. Vocês entenderam? Eu estou usando aqui esse linguajar para vocês entenderem, certo? Estou usando aqui um linguajar assim bem mais facilitado para todo mundo entender. Eles vão pegar um entendimento e vão jogar esse mesmo entendimento para todas elas. Isso aqui, num linguajar mais facilitado, é o que eles vão fazer em repercussão geral. Pois bem, o número do recurso extraordinário é 566471. Esse 566471 é a repercussão geral do tema 06. Infelizmente, o STF decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento fora da lista do SUS. Mas ele ainda não estabeleceu
nenhuma particularidade. Ele ainda vai tecer detalhes sobre as particularidades. Em julgamento pretérito, julgamento anterior, eles haviam decidido algumas particularidades sobre medicamentos fora da lista do SUS, mas não era em sede de repercussão geral. Agora eles estão decidindo em sede de repercussão geral. E aí ficou logo decidido que não vai ser obrigado a fornecer medicamento fora da lista do SUS. Mas ainda vão tecer detalhes às particularidades. O problema é que ninguém sabe quanto tempo vai demorar. Na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre órteses, próteses e materiais especiais. E eu forneci, com toda a humildade, alguns critérios que poderiam ser adotados para o fornecimento judicial de órteses, próteses e materiais fora da lista do SUS e fora da lista da ANS. Ao que parece, pelo que eu vi do que foi comentado na decisão, em que pese minha dissertação não ter sido lida por nenhum dos ministros, eu não duvido que algumas coisas que eu tenha falado no meu estudo seja adotado por eles. Porque eles levaram em consideração a chance de ouvir o CONITEC, de analisar a medicina baseada em evidências, de analisar a análise econômica do direito. Então, eles devem partir para esses pontos. Mas será muito ruim para a população, em geral, se eles simplesmente decidirem que o Estado não pode fornecer medicamento SUS. Eita, eu parei de novo. Tá me ouvindo, Paulo? Estou lhe ouvindo. Se você parar, eu tiro e você entra novamente. A gente recupera. Pode continuar. Tá muito ruim se eles simplesmente decidirem que o Estado não pode fornecer medicamento fora da lista do... Poxa vida. Alô? Pode continuar, Pedro. Estamos escutando. Pode continuar, Pedro. Bem, voltando. Simplesmente decidirem que o Estado não pode fornecer medicamento fora da lista do SUS. Para vocês terem uma ideia, várias vezes o CONITEC, que é o Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias, ele recebe o protocolo para verificação de uma tecnologia, e no nosso caso, medicamento, ou uma órtese e prótese, e ele passa 2, 3, 4, 5 anos e não dá resposta. Na minha dissertação de mestrado, eu propus como um dos critérios que se passasse mais de um ano e o CONITEC não desse resposta, e aí o Estado seria obrigado a fornecer, se o CONITEC não desse resposta positiva ou negativa. Porque aí o cidadão ficava sem eira nem beira, não tinha como você ter ficar sem resposta alguma, né? Porque às vezes você pega uma tecnologia que está aprovada pelo FDA, pelo JHA, pelo Conselho da Europa, que agora me falha a memória, e aí o CONITEC simplesmente não aprova por questão de lobby, por questão de força regulatória,
E aí você não consegue utilizar o medicamento por conta disso, e não tem resposta do Conitec. Então, essa questão de medicamento, Paulo, e quando você fala medicamento, você pode também falar órteses, próteses, materiais especiais. É a mesma coisa. Falou de medicamento, fala de OPME também. Tudo bem que a gente está falando de câncer, mas se você falar de medicamento, pode pensar em OPME também. É a mesma coisa. Quando a gente fala de medicamento, a gente pode pensar em medicamento, você tem várias situações. Medicamento você tem o importado e OPME também, Fernanda. Medicamento, quando você tem um importado, você pode pensar no medicamento off-label, né? Você pode pensar na utilização off-label. Eu tive uma situação, uma paciente, não é paciente, uma cliente, que ela utilizou-se de um medicamento para lúpus eritomatoso sistêmico. O médico dela era o Dr. Morton Scheinberg. Ele é a maior autoridade no Brasil de lúpus eritomatoso sistêmico. Era o médico dela. Ele até consultava ela através de telemedicina. Ela foi uma das primeiras pacientes a ser utilizada a telemedicina no Ceará. Ela tinha a médica aqui de Fortaleza e ela se consultava com ele através de telemedicina. E aí ele indicou o remédio dela. Acho que era o Mabitera o medicamento. E o Mabitera não era dado pelo plano de saúde na época. E aí, na época, a gente conseguiu o medicamento pelo plano de saúde. E aí a gente se utilizou de todos esses raciocínios. A análise econômica do direito, a medicina baseada em evidências, e mostramos que ele era uma autoridade no assunto, juntamos o currículo Lattes dele. O currículo Lattes do cara tinha 150 páginas. Mostramos tudo isso. Então, e aí a gente conseguiu o fornecimento. Poxa, vai cair de novo. Se cair, eu lhe coloco. Pode continuar. Aí você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Pode continuar. Medicamento para paciente. Na época ele era um off-label. Aí você tem a outra situação, e isso daí era para plano de saúde. Mas da mesma forma, você pode ter um medicamento off-label para o SUS. Eu também tive uma situação de medicamento off-label para o SUS recentemente. Tive uma situação de um paciente, de um cliente que precisava de um medicamento off-label para o SUS. Era um medicamento, não me lembro agora o medicamento, mas ele era off-label para o SUS. O SUS, inclusive, dava esse medicamento, mas a situação que esse paciente precisava era off-label. Era um medicamento, estava na lista do SUS, estava na lista do Rename, mas para esse paciente era off-label. A gente conseguiu. Então, o medicamento ele tem várias situações. Ele pode ser off-label, ele pode ser dentro do Rename. O Rename é o quê, pessoal? O Rename é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Que o medicamento ele passa por várias situações. Ele está fora do país, e aí ele entrou no país, ele vai passar pelo Conitec, o Conitec aprova o medicamento, joga o medicamento para o Rename, para a lista do SUS, certo? Aí, isso daí é para ele entrar na lista pública. Desculpa, primeiro o medicamento entra, passa para a lista da Anvisa. Se o SUS vai querer ele vai para o Conitec. Primeiro ele entra na lista da Anvisa. Passou para a lista da Anvisa, ele vai para o Conitec. O Conitec joga no Rename e ele entra no SUS. Para ele ir para um plano de saúde, passou na Anvisa, aí para ele ir para o plano de saúde, o que acontece? O plano de saúde pega ele, vai para a ANS. Aí a ANS tem algo chamado RPE, que é o Rol de Procedimentos e Eventos, certo? O Rol de Procedimentos e Eventos, ele forma uma resolução normativa. Hoje é a resolução normativa número 439 de 2018. Ela é reformulada em torno de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos, ela abre um chamamento processual, que é formado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Saúde, e várias pessoas podem pegar e se candidatar, mandar propostas e tudo.
Eu até já mandei propostas, já fiz parte uma vez. Você pode pegar e fazer parte da formulação do rol de procedimentos e eventos da ANS. Aí a ANS prepara o RPE. Aí o medicamento, ou o serviço, ou a prótese fica fazendo parte do RPE. O procedimento, ou o evento, ou o medicamento pode fazer parte do RENAME e pode fazer parte do RPE. Então, Paulo, basicamente, os medicamentos ficam nessa situação. Agora, tem uma coisinha interessante na Anvisa, que é o seguinte: a Anvisa valendo para o SUS. A Anvisa ela tem a RDC 38 de 2013. Essa RDC 38 de 2013 ela tem algo chamado Programa de Acesso Expandido, Programa de Uso Compassivo e Fornecimento de Medicamento Pós-Estudo. Isso daí é algo bem interessante, que é o quê? Que é a pessoa se utilizar de medicamentos em estudo, desde que essa pessoa aceite isso por escrito. É a RDC número 38 de 2013. Isso daí é da Anvisa. Então, a questão de medicamento fica mais ou menos por aí. Deu para entender, né, a complexidade, né, pelo que você, sumarizando, os pacientes, para utilizarem os medicamentos, tem que estar na lista do SUS, né? Muitas vezes, né, essa burocracia não acompanha a velocidade do conhecimento, da ciência, né? Nós temos a cada ano novos medicamentos que entram, né, no arsenal terapêutico dos pacientes. Infelizmente, isso aí tem um delay, né, que muitas vezes vai cair na justiça. Mas eu queria agora passar para um assunto também prático e muito interessante. Nós temos visto diariamente no nosso cotidiano as pacientes extremamente ansiosas com relação aos benefícios da Previdência Social, certo? Muitas pacientes vão se operar, vão fazer tratamento quimioterápico e precisam, né, oferir os benefícios, seja saque do FGTS, PIS, PASEP, a questão também da licença saúde, né, do auxílio doença. E nós temos visto, Pinheiro, eu queria que você falasse aí objetivamente, até porque já é motivo de muitos questionamentos aqui nas nossas perguntas, como a paciente faz efetivamente, né, depois que tem o diagnóstico de câncer, para oferecer esses benefícios, desde a licença Saúde, a sacar o seu FGTF, como é que ela faz passo a passo para ter direito de forma ágil a esse benefício, né? O depoimento que eu posso lhe dar agora, não sei qual é o processo que está acontecendo dentro do INSS, as pacientes reclamam de muita burocracia e de muita lentidão para ter acesso a esses benefícios. O que é que você pode dizer para as pacientes? Rapaz, lentidão e INSS são sinônimos. Infelizmente, lentidão e INSS são sinônimos. É algo assim que, se meu amigo Carlos Eden ainda estiver aí na live, ele vai poder corroborar o que eu estou dizendo. Lentidão e INSS são sinônimos. Mas, indo para o âmago da questão, as pacientes portadoras de câncer, todos os pacientes portadores de câncer, passando primeiro para o saque do FGTS e do PIS/PASEP. Às vezes as pessoas elas dão as informações um pouco truncadas. As informações às vezes são um pouco truncadas. Quando você lê assim manuais, os manuais são um pouquinho mal feitos. Por quê? Porque você pega um manual e o manual às vezes é de uma instituição do câncer de mama, uma instituição do câncer de não sei o quê. Aí às vezes esse manual ele fica um pouquinho truncado. Por isso é que é bom você pegar e ir no âmago da lei. Do que trata do saque do FGTS PIS/PASEP. Aí você tem que ir na lei. A lei
8036 de 1990, no seu artigo 20, ela diz: a conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. No inciso 11, ela diz: quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. Então, isso não quer dizer que é a portadora do câncer de mama, não. É qualquer portador ou portadora de câncer de mama e qualquer dependente de câncer. Não é, desculpa, eu falei câncer de mama, é de câncer. Então, não é a pessoa que tem câncer de mama, não. É qualquer portador de câncer, qualquer de seus dependentes. Às vezes, essas informações saem truncadas em alguns manuais. Então, é qualquer o PIS, é o FGTS, é o PIS-PASEP, certo? Agora você vai na agência da Caixa para sacar o FGTS e na agência do Banco do Brasil para sacar o PASEP. Não é na mesma agência. Tem gente que vai só na agência da Caixa sacar o FGTS, aí acha que não precisa sacar mais nada, acha que já sacou tudo. Não, tem que ir no Banco do Brasil para sacar o PASEP, ok? Aí você tem que levar o atestado médico com até 30 dias, com assinatura e carimbo, com o CID da doença, com o estágio clínico e enfermidades atuais da doença. Então, você tem que pedir para o seu médico e tem que pedir com paciência. Tem que pedir com paciência. E olha, eu bem sei que alguns médicos têm dificuldade em fazer isso, viu? Porque eu trabalho com direito médico e muitas vezes eu tenho que ligar para o médico e dizer: doutor, eu preciso de uma descrição da doença do seu paciente, assim, 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 assim. De maneira geral, Pedro, só te cortando, os médicos não têm nesse conhecimento, né? É daí a importância de saber objetivamente quais são, vamos dizer assim, qual é a demanda que esses entes precisam, para que na elaboração dessa declaração, desse atestado, conste, né, esses pré-requisitos, sob pena da paciente ficar indo e voltando, muitas vezes, como a gente vê. Né? No G1 acontece muito isso aí. Ele precisa dar, Paulo, o estágio clínico da doença. Não basta só ele dizer: ela tem câncer de mama, CID e tal. Não, ele tem que dizer: ela tem câncer de mama e ela iniciou assim, assim, assado. Hoje ela está assim, assim, assado. E ela sente isso, isso e isso. Olha aí, isso. Importante aí, do ponto de vista prático, até, Pedro, já lhe pedi que você liste isso aí para que a gente já institua lá no G1 esse padrão, né, de informações que é para agilizar esse benefício aos pacientes, né? Muito interessante isso aí. Pronto. E com relação à licença saúde, Pedro, eu estou perguntando aqui porque assim, a live é importante, né? Você tocou em vários pontos. Só mais uma coisinha, Paulo. Os dependentes são cônjuge, filho menor, não emancipado ou inválido, viu? Sim. Cônjuge, filho menor, não emancipado ou inválido, viu? Com relação ao auxílio-doença, que você perguntou, inscritas no INSS, precisam estar inscritas no INSS. Quer dizer que a paciente que não está inscrita no INSS não tem direito ao auxílio-doença? Não tem direito ao auxílio-doença. A ausência tem que ser por mais de 15 dias no emprego por questão de doença, certo? Mais de 15 dias no emprego por questão de doença. Com relação ao valor do auxílio-doença, tem uma discussão muito grande com relação ao valor. Tem uma discussão muito grande. Tem quem diga que é 80% do salário, tem quem diga que é 90% do salário. Eu vou trazer aqui o que diz a lei. O artigo 29, inciso 2, da Lei 823, diz o seguinte: o salário de benefício consiste, inciso 2, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, I, E e H, que o dela é o inciso E, do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
Parágrafo 2º, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Então, o que é que você faz? Se a pessoa ganhava um salário mínimo, o valor vai ser um salário mínimo. Se a pessoa ganhava mais de um salário mínimo, vai ser a média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% do período contributivo. Tudo bem. Certo? E não pode ser maior do que o salário máximo de contribuição. O salário máximo de contribuição, salvo engano, está 5.600 e alguma coisa. Então, Perfeito. é mais ou menos isso aí. Vamos ver aqui o que mais que tem sobre isso. A carência. O período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. E o auxílio-doença é 12 contribuições mensais. Para receber o auxílio-doença, tem que ter feito 12 contribuições mensais. Certo? Perfeito. Para receber o auxílio-doença. 12 contribuições mensais. Eu estava vendo aqui, doutor Pinheiro, eu acho assim, é extremamente importante, né, que a gente agora tenha a oportunidade de acessar o maior número de pessoas, que a gente divulgue os benefícios, principalmente para as pacientes com câncer, né? E o tema é extenso, né? A gente nota que em alguns assuntos, né, ficam algumas dúvidas, alguns questionamentos, e eu queria, já que nós estamos finalizando a live, né, já queria deixar aqui o convite para que a gente, em outros momentos, né, abordasse de maneira mais profunda alguns desses tópicos, né? São muitos assuntos, né? Eu acho que a gente tem que exaurir isso aí, até porque muita das coisas que você falou aí, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que tiveram acesso a essas informações não conheciam, ou se conheciam, não sabiam de forma detalhada, né? E esses detalhes são de suma importância para que os benefícios, né, cheguem, de fato, a quem na ponta precisa, né? Mas, assim, diz que live boa é quando fica sempre aquele gostinho de quero mais, né? E eu estava olhando aqui os comentários, né? Muita gente colocou perguntas aí, depois é importante que repasse para que você possa individualmente responder os questionamentos, mas deixar aqui já o convite para futuras lives, para que a gente aborde temas. Mas ficou um bocado de questão sem responder. Exatamente, o bom é isso, porque aí são temas específicos, mas aqui rapidamente queria agradecer aqui a sua disponibilidade, né? Queria dizer que o nosso objetivo com essas lives é tornar o projeto do G1 um projeto coletivo. Nós precisamos que as pessoas que hoje estão aqui assistindo, né, divulguem esse projeto. Esse projeto é um projeto coletivo que tem como objetivo, né, a construção da nova sede do G1, e deixar aqui o telefone do 0800 para quem puder contribuir. A contribuição vai ser de suma importância. E eu queria finalizar agradecendo aqui as pessoas que estão nos prestigiando e deixar aqui o doutor Pinheiro as suas considerações finais. Muito obrigado, Pinheiro. Muito obrigado, Paulo. Bem, eu agradeço bastante o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acompanho o G1 desde 2003, faltando 2 anos para eu me formar. Eu já ajudava o G1. Para mim faz parte da minha vida. É um dos locais onde eu aprendi a advogar. Assim, para mim é uma honra estar aqui. Para mim, aprendi a advogar no direito da saúde lá. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. Fico muito feliz de estar aqui. Fico bastante feliz de estar podendo dar essa contribuição. O privilégio foi nosso, Pinheiro, e desejar a todos uma boa noite. E quem puder curtir a página do G1, divulgar entre os seus contatos e poder também fazer doações, seja pelo 0800, pela Coelce, nós agradecemos. Então, uma boa noite. Vocês estão salvando, né, Paulo? Com certeza. Boa noite a todos, e que em breve, na próxima semana, teremos
um novo assunto e uma nova oportunidade. E em breve o doutor Pinheiro retornará com assuntos mais específicos. Um prazer e boa noite a todos.